Diariamente vemos todo tipo de injustiças sendo cometidas. Violência, corrupção, desigualdade social. Muitos são tentados a pensar que não há solução e que o mal prevalecerá para sempre. Essa era a mesma preocupação de vários autores bíblicos. Até quando existirá injustiça no mundo? Ao longo de toda a Bíblia é dada a certeza de que Deus é o justo juiz de seu povo e do mundo. Justos e injustos são julgados. A diferença é que o primeiro grupo é absolvido, enquanto o segundo é condenado. Por meio do juízo, Deus mostra a todos a inocência do justo e elimina o opressor. Neste estudo, veremos o que a Bíblia diz, o que a Bíblia ensina sobre o juízo final. Também descobriremos quando esse juízo começa. O fato de que todas as pessoas serão julgadas por Deus é um dos principais ensinos da Bíblia. Paulo fala sobre isso, fala sobre o dia em que Deus, por meio de Cristo, julgará os segredos dos homens. E ele acrescenta que todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Em Apocalipse 22, verso 12, Jesus diz o seguinte: Eis que venho em breve. A minha recompensa está comigo e retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Porém, o que cada um receberá da volta de Cristo é determinado pelo juízo. A conclusão lógica é que o juízo começa antes do retorno de Jesus. Mas existe alguma evidência mais clara disso? Sim, e é o que vamos ver a seguir. No estudo 21, analisamos brevemente a visão de Daniel 7. Se necessário, se você puder, recapitule o que vimos sobre esse tema, pois agora ele será útil, será necessário mais uma vez. Continuaremos no ponto em que encerramos o estudo naquela ocasião. Como já vimos, Daniel 7 apresenta a seguinte sequência desde os tempos de profeta: Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma, chifre pequeno, juízo no céu e reino de Deus. Note que Daniel apresenta a mesma ideia que estudamos há pouco. O juízo começa antes da volta de Cristo. Essa visão mostra claramente que o juízo ocorre enquanto o poder, representado pelo chifre pequeno, fala palavras insolentes e oprime o povo de Deus. No estudo sobre Daniel e Apocalipse, vimos também que as profecias de Daniel são paralelas. Cada visão apresenta essencialmente os mesmos elementos, os mesmos eventos, e aprofunda o que foi dito na visão anterior. Assim, por exemplo, os capítulos 2, 7 e 8 são similares. Como já estudamos, o capítulo 7 será fácil entender agora o capítulo 8. Daniel 8 apresenta a seguinte sequência: carneiro, bode, chifre pequeno, purificação do santuário e eliminação do chifre pequeno. O carneiro e o bode são identificados explicitamente como a Medo-Pérsia e a Grécia. Portanto, temos uma sequência semelhante à do capítulo 7. Medo-Pérsia, Grécia, Roma, chifre pequeno, purificação do santuário e destruição dos ímpios. Babilônia não aparece, pois quando Daniel teve essa visão, ela não mais existia. As semelhanças entre o chifre pequeno do capítulo 7 e o chifre pequeno do capítulo 8, a começar pelo símbolo, mostram que ambos representam o mesmo poder. Porém, o Império Romano e o chifre pequeno do capítulo 7 são unidos no capítulo 8 em apenas um símbolo. Esse fato não interfere nas ideias básicas do estudo atual. Em Daniel 7, o chifre pequeno fala palavras insolentes, tenta mudar os tempos e a lei de Deus, e persegue o povo de Deus. Em Daniel 8, o mesmo poder se levanta contra o santuário de Deus. Observe, no entanto, que o chifre pequeno atua até muito depois do Império Romano, portanto, da existência do santuário israelita. Portanto, também, esse santuário só pode ser o santuário celestial. Nesse juízo, livros de registro são investigados. Já vimos que nos juízos do Antigo Testamento, justos e injustos eram julgados. Os justos eram absolvidos e os injustos condenados. O mesmo ocorre na profecia de Daniel. O chifre pequeno que oprimia o povo de Deus é condenado. O povo de Deus, por outro lado, recebe uma sentença a favor de si. O Filho do Homem, Jesus Cristo, comparece no juízo a favor do povo de Deus. O Novo Testamento diz que ele é o nosso advogado junto ao Pai. Todos aqueles que têm o nome escrito no livro de Deus, que no Novo Testamento é chamado de livro da vida, são salvos no tempo do fim e recebem a vida eterna. Quando comparamos ambos os capítulos de Daniel, um fato se torna bem evidente. O juízo celestial, no capítulo 7, equivale à purificação do santuário no capítulo 8. Lembre-se da sequência de eventos desses capítulos que vimos há pouco. Em Daniel 8, os símbolos usados para representar os reinos são um carneiro e um bode, que aparecem juntos no ritual do santuário apenas no dia da expiação. Daniel 8 menciona também as transgressões ou a rebelião que contaminam o santuário. Essa palavra em hebraico, pessah, aparece no ritual do santuário somente no dia da expiação. A conclusão é óbvia. Daniel 8 fala do dia da expiação. Depois de descrever os ataques do chifre pequeno a Deus e ao santuário, Daniel 8 apresenta a seguinte pergunta:
quanto tempo durarão os acontecimentos anunciados por esta visão? Até quando será suprimido o sacrifício diário e a rebelião devastadora prevalecerá? Até quando o santuário e o exército ficarão entregues ao poder do chifre e serão pisoteados? A palavra visão, em hebraico, razon, se refere a toda a visão do capítulo 8. Sendo que a visão começa com a Medopérsia, o tempo em que durariam os acontecimentos da visão tem início na Medopérsia e se estende pelos reinos seguintes até o chifre pequeno. Em resposta à pergunta do versículo 13, é dito o seguinte: isso tudo levará 2.300 tardes e manhãs. Então o santuário será reconsagrado. Tarde e manhã é o período de um dia, de acordo com textos como, por exemplo, Gênesis 1, versos 5, 8, 13, 19, 23 e 31. Mais especificamente, tarde e manhã representam um dia no santuário. Mas esses dias não podem ser literais, pois 2.300 dias, na visão, se estendem da Medopérsia até muito depois do Império Romano. A chave para essa dificuldade é o fato de que, nas profecias simbólicas de Daniel e Apocalipse, um dia equivale a um ano. A palavra dias, em hebraico ion, é sinônima de anos. Em muitos textos em que aparece a palavra dias, ela é traduzida como anos. Em algumas profecias simbólicas, é dito explicitamente que dias representam exatamente anos. Portanto, 2.300 dias representam 2.300 anos. Isso é confirmado pelo fato de que a visão se estenderia até o tempo do fim, como diz Daniel capítulo 8, verso 17, ou a dias ainda muito distantes, conforme o verso 26. O que vimos até aqui mostra que depois de 2.300 anos ocorreria o juízo descrito em Daniel capítulo 7 e a purificação do santuário mencionada no capítulo 8. Mas Daniel 8 não diz exatamente quando começaria o período de 2.300 anos. Conforme já vimos, a visão do capítulo inteiro é chamada de razon. Porém, a parte sobre os 2.300 anos é chamada de maré. Daniel diz que não foi capaz de entender essa parte da visão. Algum tempo depois, o anjo Gabriel é enviado ao profeta para explicar-lhe especificamente a maré, ou seja, a parte da visão relacionada aos 2.300 anos. É por isso que a profecia no capítulo 9 trata apenas de períodos de tempo. Gabriel explica que dentro de 70 semanas, Jerusalém seria restaurada, o santuário celestial seria dedicado ou ungido e o Messias, o príncipe, viria. Esse período começa com a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém. Restaurar uma cidade significa devolvê-la aos proprietários originais e restabelecer sua ordem civil. O evento se cumpriu com o decreto de Artaxerxes I, em 457 a.C. Esse decreto é o ponto de partida para a contagem das 70 semanas e dos 2.300 anos. Todos os estudiosos, até mesmo aqueles que não acreditam na veracidade de Daniel, reconhecem que 70 semanas representam semanas simbólicas, isto é, 70 semanas ou 490 dias literais equivalem a 490 anos. Também já vimos que nas profecias simbólicas, um dia representa um ano. As 70 semanas se estendem de 457 a.C. a 34 depois de Cristo, passando pelo Messias, Jesus Cristo, e chegando até a pregação do Evangelho aos gentios. Os 2.300 anos começam junto com as 70 semanas, em 457 a.C. Se contarmos 2.300 anos a partir dessa data, chegamos ao ano de 1844. Nesse ano, começaria então o juízo e o dia da expiação, que são o mesmo evento. Daniel 7 e 8 não apenas falam que o dia da expiação é o juízo, mas apresentam o ano em que esse evento começa. A mensagem do juízo deve nos levar a profunda reflexão e, inclusive, a arrependimento pelo pecado. Mas para aqueles que aceitaram verdadeiramente a Cristo, o juízo é parte do Evangelho eterno, ou seja, as boas novas da salvação. Para esses, o juízo traz segurança e não medo. O juiz, que é Deus, e o advogado, que é Jesus, estão ao nosso lado. Quem está salvo em Cristo não é condenado. Ao contrário, o juiz traz uma sentença a favor do povo de Deus. Poderia haver boas novas melhores do que essas?